E aí, galera do terceiro ano, nessa aula aqui a gente vai falar sobre a política no Brasil, sobre Getúlio Vargas, a era Vargas aí de 1929 até 1945, né? Foram os períodos aí que Getúlio Vargas governou o nosso país. Primeiro eu vou passar por algumas questões, né, para a gente avaliar algumas questões aí nesse primeiro momento. Então a primeira questão começa assim, ó. O Enem 2019, né? A depressão que afetou a economia mundial em 1929 e 1934, né, se anunciou ainda em 1928. Se anunciou anteriormente ainda. Ou seja, por uma queda generalizada dos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante aí foi a crise financeira detonada pela quebra de bolsa de Nova York, ou seja, a crise de 1929. O que acontece? Portanto, o cenário econômico, né? O cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo à alternativa A, industrialização interna para substituir as importações. Letra B, nacionalização das empresas estrangeiras atingidas pela crise. Ou letra C, venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores. Ou alternativa D, entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. Então, a questão sobre essa crise de 1929 aí, né? Qual dessas alternativas aí é a correta? Então, a alternativa correta é a letra A, ou seja, incentivo à industrialização interna no país para substituir as importações. Então, a partir de 1930, o nosso país começa a incentivar a industrialização. Lógico que, geograficamente, isso ocorria apenas em alguns lugares estratégicos, né? Principalmente ali em São Paulo, né? Os estados mais fortes, os estados mais desenvolvidos nessa época é que teve aí essa política de incentivo. Tá ok? Ou seja, a questão número 2, vamos lá. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam, né, a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento, né, ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício, né, do voto, no caso que eu estou falando. Foi somente em 1932, né, 2 anos antes do estabelecimento, né, do voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o quê? O direito de votar. O que veio a concretizar-se no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Então, um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no conteúdo foi: letra A, superação da cultura patriarcal. Letra B, influência de igrejas protestantes. Ou alternativa C, pressão do governo revolucionário. Ou a D, campanha de extensão da cidadania. Então, quem já está mais ligado dentro do conteúdo vai perceber, né, que nesse período houve uma campanha de extensão da cidadania, né, de ter essas liberdades aí, né, ou seja, que garantiu o direito ao voto das mulheres. Então, a alternativa correta aí é a letra D, né, campanha de extensão da cidadania.
Então, dito isso aí, vamos ver aí uma questão do Enem do ano de 2017. Durante o Estado Novo, né, os encarregados da propaganda procuraram o quê? Aperfeiçoar-se na arte da empolgação e do envolvimento das multidões, né? Através do quê? Das mensagens políticas, ou seja, nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou o Goebbels, né, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. No caso, a empolgação, né, e o envolvimento aí das multidões. Esse é o efeito, né? Ou seja, é um efeito sensível, né? Um efeito que eu posso dizer que é emocional, né? Que é através dos sentidos, que é essa empolgação, né? Você se deixa levar por aquela energia que a multidão, né, começa a manifestar ali. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, né? Sendo fundamental, né, a propaganda política na medida que visava, aí vem, alternativa A, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas, ou letra B, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil, ou letra C, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. Ou a letra D, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Certo? Então, a alternativa correta aí é a letra D, né, que é alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Porque a gente está falando aqui de o controle sobre os meios de comunicação, né? E os meios de comunicação, né, têm exatamente esse objetivo, de levar a informação com mais velocidade, com mais rapidez e com mais amplitude, né? Ou seja, fica mais acessível a mais pessoas, né? Podem ver as intenções ali do governo, do que eles estavam, quais eram as propostas do governo, né? Ou seja, então, os meios de comunicação facilitaram muito as campanhas políticas ali durante o Estado Novo. Então vamos lá para a questão número 4. A questão número 4 começa assim, ó, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas realizou um autogolpe, né, conhecido como o golpe do Estado Novo. Ele cancelou a eleição presidencial marcada para 1938 e suspendeu a Constituição também de 1934 e substituiu-a por uma nova carta mais autoritária, conhecido como Polaca, porque se inspirava ali na Constituição da Polônia. O golpe do Estado Novo foi realizado, né, com a justificativa em um documento falso e apresentado à nação referente a um suposto golpe comunista em curso no Brasil. Estamos falando do letra A, Plano Collor, letra B, Plano Cohen, ou letra C, Plano de Metas, ou letra D, Plano de Catete. Nesse caso aqui, a resposta correta é o Plano Cohen, né, que é C-O-H-E-N. A alternativa correta é a letra B. Então, galera, em resumo, a Era Vargas foi esse período aí de 15 anos, né, da história brasileira, que se estendeu de 1930 até 1945, e no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. Ou seja, a ascensão de Vargas ao poder foi o resultado direto da Revolução de 1930, certo? Que destituiu, né, o Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito que assumiria o país, né? Ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou o quê? Centralizar o poder, né? Ou seja, bem parecido com aquele conceito de absolutismo ou monarquia, em que
o poder está centralizado apenas nele ali. Muitos historiadores, inclusive, né, entendem o período de 1930 a 37 como a gestação da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas. Ele tinha uma relação mais próxima com o povo, né? Característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares, no caso. Com a saída de Vargas do poder, foi organizado uma nova constituição para o país e iniciada outra fase da história, ou seja, que é a fase chamada Quarta República, de 1946 até 1964, que já é uma outra história aí que vai envolver, vai dar início aí à ditadura militar. Então, algumas características da Era Vargas. Resumir as características da Era Vargas é uma tarefa complexa, né? Principalmente porque cada fase assumiu aspectos diferentes. De maneira geral, as seguintes características podem ser destacadas aqui, ó. Como centralização do poder, né? Que ao longo dos seus 15 anos aí, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo, né, e reforçar os poderes do executivo. Essa característica ficou evidente durante o Estado Novo. Uma segunda característica, né, política trabalhista. Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Para isso, criou o Ministério do Trabalho, né, e concedeu direitos aos trabalhadores. Era uma forma de reforçar seu poder e aproximando-se assim das massas, né? Uma terceira característica, propaganda política. O uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades do seu governo foi uma marca forte de Vargas e que também ficou evidente durante o Estado Novo, a partir do Departamento da Imprensa e Propaganda, que era a DIP, certo? Uma quarta característica é a capacidade de negociação política. Ou seja, essa capacidade política de Vargas não surgiu do nada, né? Mas foi sendo construída e aprimorada ao longo da sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, ou seja, grupos que não se davam bem, ele tinha essa capacidade de conciliá-los, de colocá-los juntos e ao seu favor, no caso, né? Vargas, como aconteceu, né, em 1930, quando oligarquias desidentes, né, no caso, e também tenentistas, né, tinha os tenentes, né, é por isso que eles falavam tenentistas, estavam no mesmo grupo apoiando, né, ou seja, haviam ali as oligarquias, né, e também os tenentistas, que eram grupos diferentes, né, que não se davam bem e que estavam apoiando ali o Getúlio Vargas, né. Ou seja, a postura de Vargas no poder do Brasil durante esse período podia ser também relacionada com o populismo, né? Principalmente pelos seguintes aspectos: relação direta e não institucionalizada do líder com as massas. Ele tinha essa característica de aproximação, né, mais humana com as massas. Defesa da união das massas, né? Liderança baseada no carisma, um cara muito carismático, muito gente boa, né? Ele repassava essa imagem carismática, né? E sistema partidário frágil, né? Essa fragilidade aí no sistema de partidos políticos, certo? Então só algumas questões aqui para a gente dar uma reforçada, né? A Era Vargas foi um período de 1930. Logo após a Revolução de 1930, e finalizado, né, em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas,
nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado, letra A, no Planalto das Alvoradas, letra B, em Getúlio Vargas, letra C, em Fernando Collor ou letra D, em Gaspar Dutra. Então a resposta correta aí é a letra B, né, em Getúlio Vargas. O poder esteve evidentemente centralizado aí em suas mãos, né, nessa política aí de centralização mesmo. Segunda questão. A Era Vargas foi o período de 15 anos da história brasileira, que se destaca entre 1930 até 1945, no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto aí da Revolução de 1930, que destruiu Washington Luiz e impediu a posse de letra A, ou seja, impediu a posse de quem? A letra A, de Júlio Prestes, B, João Figueiredo, C, Fernando Henrique Cardoso ou letra D, Getúlio Vargas. Ou seja, impediu a posse de Júlio Prestes, né? No caso, a resposta correta é a letra A. Terceira questão. Ao longo desse período, o Getúlio Vargas procurou centralizar o poder, né? Muitos historiadores, inclusive, entendem o período de 1930, né, a 1937 como apenas a gestação da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante a letra A, alternativa A, República Velha, alternativa B, período transitório, alternativa C, período constitucional ou alternativa D, o Estado Novo. Então, a resposta correta é a letra alternativa D, o Estado Novo, né? Alternativa 4. A capacidade política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída aí ao longo da sua carreira política, né? Da sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias, dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo, apoiando-lhe. Esse fragmento extraído do texto acima refere-se, letra A, centralização do poder, B, política trabalhista, alternativa C, propaganda política, ou alternativa D, capacidade de negociação política. Então essa aqui está bem na cara, está bem evidente, né? É a alternativa D, que é uma característica dele aí, que é essa grande capacidade de negociação política, né? Existiam grupos ali opostos, oligarquias, tenentistas, partidos que eram contrários, ele tinha essa capacidade de conciliar esses grupos, né? De trazer esses grupos para perto de si, né? E assim reforçando seu poder político, né? Sua autoridade política, no caso. E quando ele tem esses grupos perto dele, lógico que vai ficar mais fácil, é mais pessoas apoiando, é mais partidos, é mais grupos, né, de classes que estão ali apoiando ele, né? Então, beleza, pessoal? Então, como estamos aqui falando de política no Brasil, né, vou falar também aqui um pouco sobre a República Velha aqui no Brasil, que vai de 1889 até 1830, né? Ou seja, o primeiro, na República Velha, né? Primeiro período aí da República do Brasil. A República Velha representou o quê? Representou o poder das oligarquias rurais no cenário político e econômico brasileiro, certo? Ou seja, usualmente a República Velha é dividida em dois momentos, a República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada abrange os governos de marechais, né? Marechais são a mais alta patente aí do Exército, ou seja, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi durante a República da Espada que foi outorgada aí a Constituição que iria nortear as ações institucionais, né, durante a Primeira República. Além disso, o período foi marcado por crises econômicas, como a do encilhamento também, né, que foi uma crise muito marcante no nosso país, né? Uma crise econômica, que é chamada assim encilhamento, certo? E por conflitos entre elites brasileiras, como a Revolução Federalista,
a revolta armada, a república oligárquica. Ou seja, essa república oligárquica aí foi marcada pelo controle político, né? Exercido sobre o governo federal e pela oligarquia cafeeira, né? Paulista e pela elite rural mineira. Ou seja, essa política das oligarquias aí, ela marca muito a política do café com leite, que uma hora o governo de São Paulo tinha o poder, né? Elegia um presidente. E em um outro momento, o partidos políticos de Minas Gerais, né? As oligarquias mineiras elegiam um presidente, ou seja, ficava revezando o poder entre São Paulo e Minas Gerais, certo? Conhecida como política do café com leite. Então, as oligarquias rurais representam aí esse controle de poder, né, nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. No caso, os fazendeiros, cafeicultores, né, que São Paulo tinha uma grande produção de café, né? Esses fazendeiros, eles tinham o poder, eles que mandavam, eles que elegiam os presidentes, eles que elegiam quem eles quisessem. Às vezes uma pessoa ganhava até de forma democrática e não tomava posse, porque eles não deixavam mesmo de maneira nenhuma, ou seja, eram retirados à força e colocavam uma outra pessoa que eles quisessem, quem eles quisessem, né? Então, era exatamente dessa maneira. E como Minas Gerais era um grande produtor de gado, de bovino, de leite, né? Eles também tinham esse poder e trabalhavam nessa mesma dinâmica. Foi nesse período ainda que se desenvolveu mais fortemente o coronelismo, né? Garantindo poder político regional e às diversas elites locais do país, certo? E observem aqui agora algumas questões, né? Segundo o texto, a República Velha, né? Segundo esse conteúdo que eu estou passando, a República Velha representou, letra A, avanços econômicos e políticos no Brasil. Letra B, o poder das oligarquias rurais no cenário político e econômico brasileiro. Ou letra C, o crescimento urbano na região sul do país. Ou letra D, o início do processo de industrialização do país. Qual dessa? Evidente que a alternativa correta é a letra B, né? Ou seja, a República Velha representou o quê? Letra B, o poder das oligarquias rurais no cenário político e econômico brasileiro. Beleza? Observe a segunda questão. A República da Espada abrange os governos de marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Foi durante a República da Espada que foi outorgado o quê? A Constituição que iria nortear as ações institucionais durante a Primeira República. Além disso, o período foi marcado por crises econômicas como: letra A do encilhamento, B, crise do açúcar, C, crise de 1929, ou D, a peste negra. Ou seja, essa crise aí, ou seja, foi marcado por crises econômicas. Então, quando eu falo que foi marcado, a República Velha foi marcada por crises econômicas, a alternativa correta vai ser a letra A, que é a crise do encilhamento. Ou seja, é uma boa ideia também vocês depois ampliar esses conhecimentos aí, pesquisar o que é encilhamento, né? Porque todo conhecimento, se ele for passado, se ele for absorvido, ele não for ampliado, ele não vai muito longe, ele não vai se desenvolver, ele vai estagnar e vai ser esquecido. Observe aí então a questão número 3. A República Oligárquica foi marcada pelo controle político, né? Exercido sobre o governo federal e pela oligarquia cafeeira paulista e pela elite mineira. Governo federal, oligarquia cafeeira e elite mineira, né? Ou seja, tinha o presidente e uma hora São Paulo elegeu um governador que eles queriam, outra hora era Minas Gerais, por exemplo, também. Ou o presidente, né? Ou seja, é conhecida a política do café com leite. Foi nesse período ainda que se desenvolveu mais fortemente o coronelismo, garantindo poder político regional a diversas elites locais do país. A República Oligárquica ficou fortemente conhecida pela política do quê? Letra A, da humanitária, da ajuda aos mais necessitados. Letra B, trabalhista, período no qual gerou muitos empregos.
Ou letra C, do café com leite. Ou letra D, da exportação do açúcar. Ou seja, muito fácil essa aqui, né? A República Oligárquica ficou conhecida pela política do café com leite. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Então, galera, a gente vai encerrar essa aula por aqui. E a habilidade que tem que ser desenvolvida aqui é analisar, comparar as diferentes fontes narrativas, né? E compreender esses processos e esses eventos históricos aí que aconteceu no nosso país, certo? E como eu já falei anteriormente, todo conhecimento, né, ele deve ser trabalhado, mas ele deve ser repassado, né? Ele deve ser absorvido, mas ele deve ser ampliado, senão ele não vai ganhar força, ele não vai passar daquilo que já está ali, né? Já foi feito, já foi explicado. No caso, o papel do estudante, né? do pesquisador, é ampliar o conhecimento, né? Ele não é só para ser absorvido. Tranquilo? Então, a gente encerra essa aula por aqui. E forte abraço aí e até o próximo conteúdo aí.